livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O profeta Abacuque se coloca diante de Deus porque ele não entendia a aparente derrota do povo de Judá. Eles estavam cercados pela nação babilônica e o momento era de pânico, de muito sofrimento, de tristeza, de opressão, e ele, cheio de questionamentos, chegou ao ponto até de questionar a justiça de Deus, mas ele vai à presença de Deus e ele se propõe a permanecer até que a resposta chegasse. E ele diz: eu me colocarei sobre a fortaleza. E a palavra fortaleza é descrita na Bíblia como um lugar seguro, uma torre alta, onde o sentinela tinha uma visão geral. E caso surgisse algum inimigo, o sentinela conseguia avistar de longe. E Abacuque, ele vai diante do Senhor, colocando o Senhor como a sua fortaleza, como o seu lugar seguro, como um lugar forte, de onde ele teria uma visão ampla das coisas. E, na verdade, nós só podemos ter uma visão ampla das coisas se nós estivermos na presença de Deus. Na presença de Deus, nós conseguimos ver além do visível, além das circunstâncias. E foi o que aconteceu com Abacuque. A partir do momento que ele se colocou na presença de Deus, na torre de vigia, ele conseguiu obter clareza. E a palavra de Deus diz que os questionamentos desapareceram. Mais adiante nós podemos ver o tipo de oração que Abacuque faz para o Senhor. Uma oração diferente do início do primeiro capítulo. E Abacuque começa a ver com clareza que por trás de toda essa situação que o povo estava vivendo, o Senhor tinha propósitos, o Senhor tinha algo a manifestar. E há situações que nós só poderemos entender se estivermos na presença do Senhor. O Salmo 25, versículo 14, diz assim: O segredo do Senhor é para os que o temem, Ele lhes fará saber o seu conserto. O livro de Jeremias 33, 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porém, precisamos nos posicionar em oração para que o Senhor nos revele coisas grandes e firmes que não sabemos. Os segredos do Senhor são revelados através de uma vida de oração. É muito difícil prosseguirmos com uma visão terrena e limitada. E nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que nos exorta em 2 Coríntios 4,18. Ele diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E é somente na presença de Deus que nós conseguimos enxergar além das circunstâncias, além do visível, além deste mundo
visível que nós vivemos. E dessa forma o Senhor nos traz a clareza do quanto Ele é soberano, o quanto Ele tem controle de tudo e Ele é justo em tudo o que Ele faz. E depois que a visão de Abacuque foi ampliada, ele pôde dizer com toda a propriedade. Eu vou ler aqui no capítulo 3, o versículo 17, 18 e 19. Ele disse assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque estava dizendo que ele se alegraria independente das circunstâncias, independente das situações, porque ele sabia que Deus tinha propósito em tudo e que a vontade soberana do Senhor se cumpriria. E da mesma maneira, nós precisamos entender que a vontade soberana do Senhor se cumprirá e a sua vontade visa o nosso bem. Nós precisamos confiar que o Senhor é fiel e Ele sabe tudo o que faz, que independente das circunstâncias, das situações, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de todo aquele que espera nele. Que essa alegria, que não depende de circunstâncias, venha inundar os nossos corações, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, que possamos nos colocar sobre a fortaleza e permanecermos na presença do Senhor, e que essa alegria venha nos motivar a prosseguir na presença do Senhor, nos levando a focar nossa visão em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou, que venceu a morte e que nos levará a herdar uma herança incorruptível, onde as primeiras coisas serão passadas e tudo se fará novo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.